Se meu povo está angustiado, também estou angustiado. E angustiado com o futuro do Inter, né? Um ano que era para terminar em alta, a gente acaba numa resbalada no final, né? 3 derrotas seguidas. E ontem ainda uma crise interna, uma crise financeira e institucional muito grande, né? Muito grande, com as debêntures não aprovadas. Enfim, e justamente porque havia o risco de se perder o Beira-Rio, né? Não tinha como perder, estava no papel. Então, sempre tinha esse porém. Então agora é hora de recomeçar, é hora de se reconstruir e quem sabe unir o clube de uma vez por todas, porque afinal de contas as dívidas estão cada vez maiores e o Inter vai ter que voltar ao passado para se reencontrar com o futuro. Vamos lá. O presidente Alessandro Barcelos já disse ontem, após a reunião das debêntures, após a derrota das debêntures, que uma solução amarga terá que ser tomada, ou seja, vender jogadores titulares. Vender Vitão, vender Wesley. Se pintar alguma proposta por Valência, o Borré também vão. O Bernabé dificilmente fica. Então, é uma desconstrução muito grande pela qual o time do Roger Machado vai passar. E o Roger vai ter que ser mágico aí para levar esse time adiante com tantos problemas que ele vai encontrar a partir de 6 de janeiro, quando retornar para o Beira-Rio, quando retornar das férias. Então o Inter vai ter que se remontar e a remontagem volta ao passado, né? Afinal de contas, um clube que nunca teve dinheiro e sempre se construiu com base mais jogadores rodados, mas nem sempre grifes, né? O time de 2006 não tinha nenhuma grife, por exemplo. Se fez grife, na verdade, depois, né? Mas não tinha nenhuma grife até ser campeão da Libertadores, campeão mundial. Não tinha nenhum jogador de 1 milhão por mês. Né? E talvez a gente tenha dado um passo maior que a perna ano passado, nesse ano, nas contratações de reforço. E, obviamente, a coisa não deu certo. Então agora é dar um passo atrás, é vender titulares para diminuir a dívida ou tentar pagar algumas dívidas e alguns credores. E aí contratar reforços mais modestos, sem grife, né? E, sobretudo, apostar na base. Subir Vitor Gabriel, subir Pedro Cauã, subir Iago Noal, subir Bernardo Jacob, subir Gustavo, enfim, uma série de jogadores da base que vão ter agora que segurar o rojão, porque é com eles também agora 2005 e sobretudo para o Inter começar o ano com a obrigação de ser campeão gaúcho, que já faz tempo e, sobretudo, querendo ou não, o Inter está em sequência de trabalho, está num processo que segue. E o co-irmão vai começar tudo do zero de novo, com um novo técnico que nem tem ainda, né? Então, é o momento de voltar ao passado, mas voltar ao passado vitorioso, voltar a um passado vencedor e buscar nele a inspiração para voltar a crescer. E, sobretudo, buscar uma união do clube para se pagar as dívidas, né? São mais de 300 milhões de reais de dívidas de curto prazo, num total de 700 milhões de reais entre curto, médio e longo prazo. Então, é um momento muito grave da história do clube e que precisa de união, precisa se buscar as raízes do clube de novo para se recomeçar. Reloginho na tela, por favor, meu caro Márcio Benfica, por gentileza, a gente pedir aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá! Olha a força do minha bueno, vamos lá. De ontem ainda ficou um mau exemplo. Uma discussão muito feia dos candidatos, dos últimos candidatos à presidência, né? O presidente Alessandro Barcelos e o ex-vice de futebol, né, gordinho, Roberto Melo. Em determinado momento, o Melo saía do púlpito após sua manifestação e o Vitor Saideres, que era o conselheiro que falaria em seguida, o microfone do Vitor acabou cortado, acabou tendo um corte. O Melo tá passando pela mesa e dá uma corneteada. Vai ver que não pagaram a conta, não pagaram o técnico. No que o Barcelos responde que ainda está pagando o Nico Lopes, que nem era da gestão, nem foi contratação do Melo, na verdade, mas enfim, acabou estourando ele no Melo. O Melo reage, volta, né, dedo em riste, e também fala umas palavras ofensivas ao presidente Barcelos, enfim. Diz que ele nunca chegou numa final de gauchão sequer. Então, ou seja, um momento muito lamentável entre dois grandes dirigentes da história do Inter. Né? Um presidente e um outro ex-vice de futebol. Pessoas importantes no contexto do clube, da instituição, e que protagonizaram um momento bem triste ontem e com a claque toda vaiando e apupando, acompanhando o bate-boca. Enfim, um péssimo exemplo. Já os bons exemplos, né?
Peço que o Marcelinho Benfica coloque a foto no ar aí. Thiago Maia ganhou o prêmio Fair Play da FIFA em virtude das suas ações de salvamento das pessoas, e sobretudo aquela senhora na enchente que a gente passou agora em maio. Então, grande Thiago Maia, que justamente homenageado pela FIFA com o Fair Play, inclusive vídeos, enfim, mostrando o resgate, que foram transmitidos, passaram na cerimônia da FIFA, muito legal. Tomara que o Maia consiga ser um jogador regular em 2025. O Maia, quando está em alta, costuma ser um dos melhores do time. Quando está em baixa, entrega o jogo. Então tomara que ano que vem, ele agora com responsabilidade talvez de carregar um time mais jovem nas costas também, junto com o Fernando, junto com o Alan Patrick, tomara que ele consiga se estabilizar e ser um jogador sempre alta e não uma montanha-russa como ele foi em 2024. Porque vai depender muito dele também, vai depender dos veteranos, dos caras mais cancheiros e sobretudo do trabalho do Roger Machado, em quem eu confio muito para remontar um time que surpreendentemente acaba o ano com grandes chances de ser desmontado. Tá bom, turminha? Vamos logo mais. Desculpa, esquecendo, tenho que fazer aqui menção a 18 anos da maior conquista da história do Inter, né? O maior símbolo da história do Inter, quando o Fernandão ergueu a taça do Mundial. Parabéns, torcida colorada, pelo dia do torcedor colorado. Parabéns, Inter, pelo Mundial FIFA, o maior título que esse estado já viu. Beijo, turminha. Até mais.